Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Bárbara e seja bem-vindo ao canal das Garotas Entre Livros. Bom, no vídeo de hoje eu vou fazer a resenha do livro All Perfect, da Colleen Hoover. É o último lançamento da autora, ainda não temos previsão de quando será lançado aqui no Brasil, mas quando nós estivermos aqui, eu aviso a vocês, a gente vai estar avisando lá nas nossas redes sociais. Mas esse livro ela lançou agora no meio do ano, eu já li, e eu vou contar um pouquinho para vocês do que eu achei. Lembrando que o link para comprar o livro tá aqui embaixo, e também ele já tem resenha lá no blog, então você também pode conferir a minha resenha escrita. Como também você pode conferir aqui embaixo o link das nossas redes sociais, nosso Facebook, Instagram e Twitter, para você sempre nos acompanhar por lá. E também o nosso blog, o link dele tá logo aqui embaixo. Então vai lá, confere, a gente tem muitas resenhas por lá e eu acho que você vai encontrar alguma coisa que te agrade. Lembrando que se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, tá esperando o quê? Se inscreve, ó, botãozinho vermelho aqui embaixo, clica nele e clica no sininho para ativar as notificações e sempre ficar por dentro quando sair vídeo novo por aqui, beleza? Então vamos falar sobre o livro, eu vou colocar a capa aí para vocês verem. O All Perfect, eu li ele em e-book, ainda não tenho livro físico, porque os livros da Colleen eu compro a edição nacional, então estou esperando quando lançarem, talvez ano que vem, não sei. E eu vou comentar um pouquinho sobre o que eu achei da história. Primeiro, o livro ele é um livro bem diferente dos romances da Colleen, ao contrário de tudo que a gente já leu dela. Se você já leu algum livro da Colleen, ou se você já leu todos, ao contrário do que a gente está acostumado, ela não está contando uma história de amor que está iniciando. Ela está contando a história de um casamento que está indo pro buraco, basicamente. É a história da Kim e do Graham. Eles estão casados há algum tempo e aconteceram algumas coisas na vida deles e que eles estão ao ponto da ruptura. Eles estão a ponto do divórcio. Então, no primeiro momento, a gente não entende muito bem o que está acontecendo. A gente sabe, o livro é narrado em primeira pessoa, então nós temos ali a Kim bem... A narrativa dela é bem dolorosa. Vou começar a falar isso logo pra vocês. A narrativa dela é muito dolorosa. Então a gente já começa o livro com um tom um tanto pesado. A gente não entende por que eles estão praticamente se separando, eles ainda vivem juntos, mas eles têm uma relação muito tensa, assim, não é de excesso de brigas, mas é uma frieza no casamento, e que cada vez mais eles estão se distanciando, eles estão mais e mais distantes, e ela não sabe como mudar isso, como mudar as atitudes dela, ele também não sabe como corrigir isso, o que fazer para o casamento voltar ao que era no início. E logo a gente não entende por que eles chegaram até aí. Aí tem uma coisa interessante no livro, que ele é narrado entre o antes e o agora. Então o primeiro capítulo é no agora, que a gente já vê que eles estão num momento tenso do casamento, e o antes é quando eles acabaram de se conhecer, é o primeiro encontro deles. A forma como eles se conhecem é extremamente peculiar. Eu achei assim muito engraçada e ao mesmo tempo sensacional. Eu adorei a forma como eles se conhecem. Nada comum, gente. Extremamente diferente. E o antes é aquele sopro de alegria que te dá no livro. Como eu falei pra vocês, é um livro com uma dose bem pesada de drama, então você fica bem angustiado. E o antes, ele te traz aquele sorriso no rosto e onde a gente se encanta pelos personagens. A Kim e o Graham, eles são aquele casal que... almas gêmeas total. Faz você acreditar que existam almas gêmeas, né? Então eles são muito perfeitos juntos. Ela olha pra ele, tem uma parte do livro que ela... diz que ela nunca tinha se sentido bonita, sexy e tal. E com o olhar dele pra ela foi quando ela passou a sentir isso. Porque ele via a beleza nela, ele via algo a mais nela. Então aquilo ali fazia ela se sentir muito mais bonita. Então tudo faz com que a gente se apaixone pelo Graham.
faz com que a gente se apaixone pelo casal. E a história deles, assim, eles se conhecem de uma forma peculiar que eu não vou contar, sem o mínimo de spoilers possíveis aqui. Eles se conhecem, um tempo depois eles já estão namorando e eles não se desgrudam mais até chegar ao casamento. E lá no agora a gente fica muito triste porque o tempo todo, enquanto eu comecei a ler o livro, eu me perguntava como é que eles chegaram a tal ponto. O que aconteceu que deixou esse casal que era tão perfeito chegar a esse ponto em que eles não estavam praticamente se suportando. E é doloroso. Outro ponto que eu tenho que falar pra vocês é que logo a gente descobre os motivos do casamento não estar indo bem. É um problema que inicialmente, olha como a gente né? A primeira coisa que a gente faz quando a gente vê um problema num livro, pelo menos eu faço isso o tempo todo, é achar N soluções. Então, isso daí é bobeira, pode fazer isso, faz aquilo, não sei o que, faz aquilo outro. Então a gente começa a pontuar achar várias soluções, né? E aí a Colleen Hoover vem e começa a destruir cada uma dessas soluções. Tudo que eu pensei que poderia resolver os problemas deles, ela vai dando um motivo pra não dar certo. Essa solução não dá certo por causa disso, essa por causa disso, por causa disso, por causa disso. Então, eles estão basicamente bem ferrados. Não tem outra palavra. É um problema, assim, praticamente insolúvel. E eles precisavam lidar com isso. E de uma forma muito dolorosa. E isso traz todo um peso para o casamento, porque essa falta de solução para esse problema, ele traz um peso que ao longo dos anos vai se tornando, aquilo, né? Uma bola de neve que aos poucos vai crescendo, 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 até se tornar algo impossível de ser resolvido. E é nesse ponto em que eles estão. E a história vai seguindo. A cada dia que passa, a gente vai vendo reflexos da vida da Kim. Ela tá num nível bem depressivo, não tem outra palavra. Esse problema levou ela a uma depressão e ela se fecha de uma forma, ela chora muito, ela pensa em diversas coisas, então ela tem que lidar com a dor de uma forma muito solitária até. Porque apesar do Graham estar perto dela, ele não podia trazer a solução para o problema dela. Então é bem difícil mesmo. O ponto positivo, principalmente dele, foi que eu me senti tão absorvida pela história. Eu conseguia ver o Graham e a Kim juntos. A parte deles, quando eles se conhecem, a parte do namoro e o início do casamento é de uma beleza extrema, que toda vez eu passava assim no Kindle, eu tava lendo e eu começava a marcar e vários quotes maravilhosos. E o Graham é exatamente aquele mocinho da Colleen Hoover. Se você já leu algum livro dela, você sabe, aqueles homens, aqueles mocinhos que têm umas falas assim tão perfeitas, tão poéticas, que você só consegue imaginar que existam em livros, né? Ela diz que se inspirou no marido, ela se inspira no marido dela para escrever esses mocinhos. Aí eu fico imaginando assim, caraca, que maridão, hein? Tá de parabéns, hein, Colleen? E outra coisa interessante também, eu li uma entrevista dela, antes de ler o livro, eu li uma entrevista dela, e a repórter perguntou pra ela por que ela resolveu falar sobre casamento e tal, e ela explicou os motivos, e ela perguntou também por que ela decidiu fazer o antes e o agora. Ela disse que seria interessante também, a gente sofre com o agora, mas também seria muito bacana a gente ter esse vislumbre deles no passado, como eles se conheceram. E é lindo, não tem outras palavras para dizer para vocês. Realmente você acredita em que eles foram feitos um para o outro. E tem até um quote na resenha, lá na minha resenha no blog, leiam lá, acessem aqui embaixo pelo link e vejam lá, porque eu coloquei alguns quotes do livro, então acho que vocês vão gostar.
Outra coisa que eu achei muito positiva no livro é o que nos move a continuar lendo. Um dos motivos é a gente quer entender como eles chegaram àquele ponto, né? Então a gente vai lendo, continua lendo, e principalmente se vai ter uma solução. Porque, e se eles vão terminar o casamento ou não? Você fica naquela torcida, vai acabar ou não vai? Você fica assim, por favor não acabe, porque esse casal do antes era tão perfeito. Tem um momento no agora que me causou uma reação física. Quando vocês lerem o livro, vocês vão entender. Mas é uma coisa que me destruiu completamente a minha imagem dos personagens e me fez sentir tanta raiva, tanta... Foi uma reação física mesmo, parecia que estava acontecendo comigo. Que eu senti vontade de entrar no livro e fazer um escarcéu. Enfim, obviamente eu não posso fazer isso, mas quem me dera. Mas esse é o maior ponto do livro, dessa narrativa, do poder da Colleen Hoover. Ela me fez entrar na história de uma tal forma que fez... É isso que é o mais legal nos livros, gente. Se um livro não te pega e não te absorve, não te faz querer estar mais tempo com aquela leitura, para mim não vale tanto a pena dar continuidade para ele. Isso foi um dos motivos que me fez desapegar bastante de algumas leituras. Mas ele me fez entrar tanto na história que eu parei de observar outras coisas, sabe? O tanto que eu só consegui observar os pontos negativos, porque não é um livro perfeito, apesar de eu ter dado 5 estrelas, não é um livro perfeito. Ele, ao meu ver, tem coisas que me incomodam, por exemplo, eu senti falta de background. É um livro que é completamente focado no problema deles dois e é só o casal o tempo todo. A gente tem algumas cenas dela com a irmã e com a mãe, inclusive uma das melhores cenas do livro é uma cena dela conversando com a mãe da Kim, com a mãe dela. Essa cena é maravilhosa, emocionante, mas a maior parte são eles dois. Tem algumas cenas dela com a família dele, deles dois com os pais dele, mas a maior parte do livro são eles dois e a Kim afundada nos problemas, e é muito doloroso mesmo. E depois que eu terminei o livro que eu consegui observar esses pontos negativos, mas enquanto eu estava lendo, não, eu estava tão dentro da história e só isso me segurava. Isso é um ponto que, ao meu ver, é extremamente positivo. E a curiosidade para a gente saber a resolução é o que nos move a não querer parar de ler. Mas eu tenho que comentar sobre os pontos negativos. Primeiro é isso, da falta de interação com outros personagens. O segundo, eu também senti falta deles interagirem fora do ambiente da casa. Então a gente tem muitas cenas dentro da casa deles. Não temos tantas coisas dentro, por exemplo, ele no emprego, o Graham no emprego dele, ela também interagindo com as pessoas do trabalho. Então é claro que pode ter sido uma opção da autora fazer isso. Não é uma coisa que eu gosto. Eu gosto quando os livros eles mostram a vida dos personagens além deles dois, porque torna eles reais. A interação seja com o vizinho ou com outras pessoas, isso torna mais real para mim as personagens, né? Então foi algo que eu senti falta, da interação deles com outras pessoas além do núcleo do casal, além dos principais. E a gente tem muito pouco disso no livro todo. Enfim, para concluir, o que eu comentei com vocês, independente desses pontos negativos, que você, quando for ler, você vai enxergar já, de acordo com o que eu tô falando aqui, você vai conseguir enxergar isso. Talvez você olhe com um olhar um pouco mais crítico do que o meu. O que eu mais gostei no livro, eu achei que foi um tema interessante. Eu gosto de livros que falam sobre casais e eu gosto de livros que apresentem o casal após o momento deles já se conhecerem. Então é um livro que eu achei
interessante por causa disso, porque nos trouxe uma outra visão do casamento, um casamento problemático. Eu achei sensacional o artifício que ela usou, que ela inclusive já comentou sobre isso, que eu não vou contar pra vocês, mas é porque eu quero evitar mesmo um spoiler, gente. Eu acho que vocês entrarem no livro com o mínimo de informações possíveis sobre o enredo e sobre o que vai acontecer vai ser melhor. Mas eu achei sensacional a resolução que ela trouxe. O Graham não é um mocinho perfeito. Ele me fez sentir, passar alguma raiva em alguns momentos, um pouco de raiva em muitos momentos, mas ainda assim ele é um amorzinho. E eu acho que mostrar algumas falhas dele trouxe mais realidade para a personagem. Isso foi um ponto positivo. Outro ponto positivo foi que o livro me causou reações físicas, então eu chorei muito, chorei. Eu achei a Colleen beirando a crueldade, o tanto que eu comentei com as meninas, esse livro tá ficando muito cruel, eu achei extremamente cruel, mas ainda assim é um bom livro. Torço para que em breve ele chegue aqui no Brasil para vocês lerem também. Se você lê em inglês, clica aqui no link, compra e vai ler o mais rápido possível. Outra coisa importante que eu também tenho que comentar é que tem o epílogo desse livro. Galera, se você já leu os livros anteriores da Colleen, você vai surtar como eu surtei. E foi um ponto assim, sabe, tudo fica muito subentendido. Quando você lê o livro, você entende. Entendi. Meu Deus, não acredito que ela fez isso. E ó, por esse epílogo, bati palmas e me deixou muito feliz. Porque eu confesso que com o final eu estava um pouquinho insatisfeita, mas com o epílogo veio para coroar o final e me deixou bem satisfeita com o livro. Bom, gente, eu não sei se eu falei demais, eu espero que eu tenha resumido um pouco, o máximo possível desse livro e ainda assim ter passado a minha opinião para vocês. Espero sinceramente que vocês tenham gostado. Não deixe de deixar a sua opinião, o seu joinha também, compartilhar esse vídeo aí com a galera. E semana que vem eu tô de volta. Até lá, tchau!